Olá, boa noite, caros telespectadores. Começa mais uma edição da Semana em Análise neste domingo. Hoje vamos abordar os seguintes temas: condecorações de entidades no âmbito dos 50 anos da Independência Nacional. O Presidente da República visita obras do Centro de Convenções na Bahia e do Palácio da Música, do Teatro e a Casa do Artista. Em Pelados mente, líder da UNITA sobre a alegada carta e desafia Adalberto Costa Júnior a publicar a mesma. Vamos olhar ainda para o acidente da Serra da Leba, que fez 22 mortos e deixou o país consternado. Ora, novo sistema de abastecimento de água para mais de 8 mil habitantes na Marimba, em Malange. Finalmente, olhamos para o INAR, que fala em 129 templos clandestinos a nível de Luanda. Começamos com os nossos convidados. Aqui, Mendonça, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Angélico. Boa noite, Dr. Jimbo. Uma saudação sempre especial que eu nunca esqueço é exatamente saudar os nossos telespectadores que nos acompanham a esta hora. Muito bem. Luís Jimbo, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Angélico, boa noite, Dr. Paquissa, e boa noite aos telespectadores da TPA. Começamos com o primeiro tema, as condecorações de entidades no âmbito dos 50 anos da Independência Nacional. A quarta cerimónia das condecorações foi mais um momento carregado de muitas emoções. Dr. Paquissa, quais são os dados que conseguiu reter dos momentos que marcaram estas condecorações? Olha, Angélico, em primeiro lugar, de fato, eu quero manifestar a minha consternação, apresentar o meu sentimento de pesar ao acidente que ocorreu, de fato, na Serra da Leba, que vitimou mais de 20 e tal cidadãos do nosso país, e associo esses pésames também dirigir às famílias do acidente que ocorreu também ontem, que vitimou mais de 12 pessoas, isto é, no troço do município de Xinguari para a cidade de Menonga, capital da província do Cubango. Portanto, isto ocorreu ontem e, de fato, são situações, portanto, não estará a ser referido à província do Bié? Sim, município de Xinguari, e quando fala-se de Xinguari Xitembo, é exatamente na província do Bié. Portanto, são situações nefastas que, de fato, chamam a atenção, mais uma vez, os cidadãos no cômputo em geral, sobretudo os automobilistas, e também as medidas que, ao nível do nosso Estado, dos órgãos próprios ligados à questão de fiscalização rodoviária, devem exatamente tomar, porque estamos a ouvir que uma das causas tem sido, de fato, o mau estado técnico dessas viaturas e, às vezes, a irresponsabilidade também dos próprios automobilistas. Bom, relativamente quando à questão das condecorações dessa quarta fase, Angélico, para mim, saiu à vista, mais uma vez, para dizer que, de fato, estes dados visam exatamente reconhecer, portanto, as ações daqueles que, de fato, contribuíram de forma positiva, portanto, para a independência de Angola, isto é, no quadro da luta armada e luta clandestina, e para o quadro da paz e desenvolvimento, aqueles também que assim se empenharam seriamente para encontrarmos a paz, tendo em conta o conflito que assolou o nosso país durante 27 anos, e exatamente para além da paz alcançada depois, então, ao desenvolvimento próprio do nosso país. Mas nesse meio também o processo de reconciliação nacional. Para mim, eu digo, as condecorações estão a ocorrer de uma forma de que está-se a ter em conta os aspectos positivos feitos por cada um. Não é, portanto, falar dos aspectos negativos ou dos erros que este ou aquele cometeu no passado. Porque se assim fosse, nem 10 pessoas de fato poderiam chegar. Isto é que é o mais importante. E nesta ação que está a ser feita das condecorações, o presidente João Lourenço, de fato, sai neste processo, portanto, com um papel de destaque, por assim dizer, porque não é fácil. E nós todos sabemos, não é fácil dar um abraço, condecorar quem às vezes no passado insultou-nos, quem às vezes no passado tratou-nos de forma pejorativa, sem razões plausíveis para o efeito. Então, esse processo das condecorações leva consigo duas mensagens. Uma mensagem é exatamente encorajar a nossa juventude
encorajar a nossa juventude que, afinal de contas, quando as nossas ações fazem bem à pátria, amanhã a pátria reconhece os nossos atos. É o exemplo concreto que, de fato, está a ser feito. Por outro lado, também penso que leva uma mensagem ligada à questão da paz e reconciliação nacional, que eu já acabei de dizer há bem pouco tempo. Se tivermos em conta aquilo que foi caracterizado no nosso país durante a Guerra Civil que terminou em 2002. Por isso que eu digo que o presidente João Lourenço leva um papel de destaque, porque ele dá a continuação daquele processo de reconciliação nacional iniciada nesse ano 2002, quando alcançamos a paz, portanto, iniciada pelo presidente José Eduardo dos Santos. Na altura, quando dizia nem mais um tiro, e todos nós somos capazes de vivermos em comum, na mesma nossa pátria, termos as mesmas oportunidades, enfim, e desenvolvermos nosso país. Então, é a continuação que está a ser feita. Portanto, eu penso que esses atos de condecorações é a mensagem que, para mim, me transmitem. E eu quero, neste quadro, apelar, sobretudo, os que estão a ser homenageados, os que estão a ser condecorados, para levarem uma mensagem à sociedade de patriotismo à nossa juventude, de reconciliação, de paz, no seio da população, no seio das comunidades onde estão inseridos. Portanto, não se deve levar discursos que nada abonam para aquilo que é um processo contínuo. Quando eu digo processo contínuo, a paz e a reconciliação nacional é um processo contínuo. Isso não significa dizer que não se pode falar dos problemas e dificuldades que nós temos, para se encontrar consensos possíveis de ultrapassar os mesmos problemas. Muito bem. Há uma série de aspectos que ainda vamos olhar para este momento das condecorações. Luís, o que não pode passar despercebido é a condecoração aos antigos presidentes da República, condecorados com a medalha da Palma Militar. Isto no quadro da primeira fase de condecorações das categorias militares, que ocorreram também essa semana. Portanto, mas estamos a olhar de uma maneira geral. Exatamente. No quadro geral, não, como fizeste referência aqui à quarta fase das condecorações, no quadro geral, no âmbito geral, onde agora se enquadra a primeira fase ligada. Depois podemos separá-las para poder esmiuçar melhor. Luís, qual é a sua análise que faz sobre este momento e estas figuras que foram homenageadas por tudo que fizeram para o desenvolvimento deste país? Olha, Angélico, e como bem levantaste a questão, para mim, no âmbito das homenagens nesta fase, chamaram-me a atenção três aspectos. Um é a questão da condecoração e homenagem na carreira militar das FAS, que tenham contribuído para a defesa nacional e a paz, e depois um outro aspecto na condecoração de honra dos 50 anos, a lista e a composição que foi notória de membros do Executivo, ainda em função, e finalmente o terceiro aspecto que tenho como nota nesta quarta fase é o anúncio de desistência de algumas pessoas que foram condecoradas e rejeitaram estar presentes e nem são membros da UNITA, não são membros da oposição. Né? Isto chamou-me a atenção. Mas indo ao primeiro caso, na carreira militar, julgo que o chefe de Estado, na qualidade do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, estará a acertar uma situação que já deveria ter sido normal no sistema e na carreira castrense. Sabe que Angola é um país que viveu uma guerra, tem uma cultura e uma tradição militar muito forte, mas também reconhece-se agora e está reposta uma situação que tem a ver com o mérito da bravura, da honra dos generais, das bravuras dos militares, que tem um ritual próprio de condecorações em cada missão. E parece que, apesar de termos tanto tempo de guerra, e sempre se esqueceu estas coisas. Né? É só para ter uma ideia, é normal ver um general ostentar
de vê-lo a ostentar a sua história de guerra no peito. É normal, mas nós tínhamos muita história de guerra, mas todos os generais eram só mesmo as patentes, não conseguiam. Depois disto, só comparado cá em África com os generais da África do Sul, e ficávamos espantados, e alguns até envergonhados de ver que estivemos na mesma batalha a nível da África Austral, mas o outro general no seu país, no seu estado, tem uma lei que dá-lhe o reconhecimento, né? Com medalhas, e nós, quer soldados, praças e até generais, nada mesmo, é só patente, depois receber o salário, segurança social. Eu julgo que esta questão era merecido, e ainda bem que foi agora reposto. E estamos a aguardar que também será assim pelo Ministério do Interior e da Polícia Nacional, porquanto este diploma está em aprovação no Parlamento. Já o outro aspecto que tem a ver, e aqui mais uma questão que percebi e entendo isto, que não se deve confundir as honras dos 50 anos com as honras militares. E assim o é que terá ocorrido, e citou os anteriores comandantes de chefe de Estado, que é uma função do Presidente da República, que estão a ser condecorados nesta honra de palma militar, e espera-se que também serão condecorados na honra dos 50 anos, e temos generais que receberam a medalha de primeira classe, mas e também terão recebido as medalhas dos 50 anos. Mas neste caso ainda é preciso salvaguardar os outros, porque aqueles generais tiveram nas suas missões sobre si muitas pessoas militares com diferentes graus de categoria na hierarquia militar, e então é preciso que também se faça justiça. Há missões que ainda é possível, está catalogada, está registrada, teve um efeito e contribuição para a paz em Angola, e que a nível dos regulamentos, nos comandos ou instância que deve-se fazer, que haja honra de bravura, honra de missão, de patriotismo para todos os efetivos engajados nas missões específicas. Mas, como disse, nas honras, nas medalhas dos 50 anos, o realce para mim foi o excessivo número de ministros em funções a serem condecorados, o que criou-me uma dúvida e uma profunda confusão de tentar perceber qual é o mérito da honra desta medalha a um ministro em função. Espero que também a Comissão tenha critérios subjetivos de avaliar os condecorados. Um dos critérios de avaliação nestas coisas que se chama para medir indicadores, resultados de impacto e resultados esperados. Ou seja, um ministro num ministério tem na sua função esperado determinados resultados. Isto aquilo está lá desenhado, para programa de água ou programa de infraestrutura, está lá desenhado, aquele é o resultado esperado. Aquilo é o normal de se fazer, e por isso que foi nomeado para fazer aquilo. O resultado que eu acho que é meritório de honra de Estado, o grau de honra de Estado, é aquilo que se chama resultado de impacto. É um tipo de resultado em que não era esperado e que ele, acontecido, muda profundamente todo o contexto. E aqui deviam ser separadas as águas. Muito pelo contrário, está a tornar este título de honra como se fosse um prémio. Porque é normal que o outro ministro que o substituiu também diga, não, ele está a continuar a fazer uma coisa que eu fiz, que eu deixei, e o porquê que também não me deu uma medalha. E eu acho que é preciso a Comissão, volto a dizer, ter critérios muito rigorosos quando é para dar para a pessoa, que deixe mesmo um legado. Nós não podemos ter dúvida,
por que está a receber este prémio? Não pode dizer, não, isso se reflete tudo na minha vida. Não, tem que ser, por exemplo, veja, e terminar. Vamos onde há mérito e honra pelo país. Por exemplo, é muito fácil, na classe desportiva. Veja, quem foram os primeiros angolanos a receber um título mundial no desporto? É o desporto adaptado. Todos eles receberam medalha e quando receberam vai dizer, foi pelo meu esforço, eu sou o primeiro a receber medalha pelo país. Eu acho que é preciso não desvirtuar e nem confundir uma medalha qualquer com uma medalha de Estado e de honra, uma medalha de excelência. Este é o meu apelo que deixo para a Comissão. Doutor Paquice, não sei se quererá comentar esta questão, mas eu colocava uma outra para além desta que tem a ver com o reconhecimento das mulheres e houve uma atenção especial dedicada a esta franja da sociedade. Estamos a falar de guerrilheiras, educadoras, líderes comunitárias, empreendedoras, entre outras, guardiãs de valores. O que é que isto representa, sobretudo para esta franja da sociedade, esta homenagem que é feita a elas? Olha, eu penso que é um sinal positivo, porque nós em Angola sabemos sempre que o processo revolucionário para a luta da libertação nacional e o percurso para o desenvolvimento do nosso país, nesses 50 anos, sempre ao lado de um homem esteve sempre uma mulher. E nós, podemos assim dizer, nessa questão da emancipação da mulher, no nosso país, temos estado a atingir níveis de fato satisfatórios. Então, essa é uma das razões que nós, o homem, não fez tudo sozinho, sempre em parceria com a mulher. Portanto, razão pela qual está aqui uma representação significativa. Eu penso que esse processo, quando começou, todo mundo está aqui à deriva, portanto, com muito alarido, há uma exclusão. Agora o discurso de exclusão já desapareceu, procura-se já outros argumentos. E eu dizia na altura, isto é um processo. E quais são os argumentos agora? Agora não sei, estão a se procurar, os argumentos agora, como o Angélico acompanha, da imprensa conhece exatamente, quer nas redes sociais, quer de forma direta, viva, sempre se procura diabolizar sempre alguma coisa que mesmo está correndo bem. Infelizmente, essa política, há diversidade de opinião, né? Mas pronto, desde que não haja insultos, está bem, não há problema. Mas a verdade é uma. A verdade é uma que nós temos que ter atenção. Qual é o seu comentário? É o seguinte. Nós não podemos ter só heróis mortos já. É preciso ter heróis vivos. E eu penso que muitas individualidades que estão a ser condecorados vivem, ainda estão no ativo, estão a exercer várias funções, cada um na linha onde, naturalmente, onde ele se destacou, ainda encontra-se em ação a desenvolver a mesma atividade. Ou é privado, um grande agricultor, continua a fazer a agricultura na mesma, está em vida, sim senhor, já é muito bom. Ou exatamente é um artista, é um compositor, continua a fazer a mesma atividade. E eu penso que os ministros também são cidadãos e até tem histórico que pode ser fundamental, portanto, para a sua condecoração daquilo que foi o passado, não é da função que eles estão a desempenhar. Eu penso que é neste quadro que está a se ver o positivo na trajetória da vida de cada um para exatamente ser condecorado. E eu penso que é o momento que está a decorrer esse processo que deve ser exatamente feito. Agora, outro elemento. A questão das Forças Armadas. Vamos neste ponto. Pergunta e sim, exatamente. Agora, mas esse é um ponto de ordem neste. Deixa fazer um comentário. Vai protestar. Não é um protesto. Não é um protesto. É só uma nota sobre os ministros. E o Dr. Paquice, nesse ponto estamos de acordo de que se o ministro está a ser condecorado é por algo que tenha sido feito. E nós citamos muitos ministros que foram condecorados e conhecemos os seus feitos. Deixa-me dizer, voltei a dizer da vez passada no programa, o ministro Filipe Zau. Todos nós conhecemos e espero que tenha sido este o critério para aquilo que contribuiu no setor da cultura. Mas a minha abordagem é o ministro vigente a ser condecorado porque é ministro titular da pasta vigente. Não, mas não é isso que está a acontecer. Não é isso que está a acontecer. Nós já tínhamos falado, eu e o Dr. Jimba aqui no painel, que seria bom que essas condecorações fossem acompanhadas com uma mini biografia. E se olharmos para o histórico, e se olharmos para o histórico de cada um que está a ser condecorado, apesar de ser ministro em funções, a sua trajetória no passado justifica essa condecoração que é exatamente a merecer. Bom, a questão de dúvida é exatamente o problema de que as
mini-biografias que nós pensamos que deviam ser estampados, não estão a ser estampados. Eu penso que é neste quadro. É o passado de cada um, é aquilo que eu disse no princípio da minha abordagem, que está a se ver os aspectos mais positivos que foram de cada um, portanto, na contribuição desse nosso país. Porque maculados com alguns erros, então todos estamos maculados, é verdade. Agora, relativamente à questão dos militares, já que na minha primeira abordagem eu só foquei exatamente no cômputo das condecorações que estão a ser feitas para na comemoração de 50 anos, que agora nesse momento é a segunda, é a quarta fase. Eu acho que valeu a pena de fato, ter-se tomado, portanto, esta medida em paralelo com este processo geral que está a ocorrer, também ocorrer essa questão das condecorações militares. Mas eu estou a dizer, é retomar, porque há um decreto específico, muito antes desse decreto de março, que estipula as condecorações que estão a decorrer agora. Portanto, a sociedade, daqueles que contribuíram para a independência, a paz e desenvolvimento. Portanto, já existe um decreto, que é o Decreto-Lei número 12/18, que está relacionado, de 4 de outubro, que está relacionado com as condecorações, portanto, com as condecorações dos militares das Forças Armadas angolanas. Houve um período que, é verdade, não ocorria, mas 2018, de lá para cá, já houve alguns atos, de fato, que foram diretamente direcionados àqueles que estão dedicados diretamente ao serviço militar ou se dedicaram ao serviço militar. E eu penso que com este processo de 50 anos, é o retomar portanto, desse decreto que já existe. É verdade, eu ouvi Sua Excelência o Ministro de Estado para a Casa Militar do Presidente da República a fazer referência da questão da aprovação de um decreto na área da Polícia Nacional. Este que ainda não existe, é verdade, que é bom que se aprove até lá para outubro, para ver se de facto também haja estas condecorações, porque é uma instituição, ou seja, a Polícia Nacional é uma instituição paramilitar. Paramilitar, portanto, tem as honras próprias correspondentes nesse sentido, e penso que assim, ao andar da carruagem, o país estará a atender, portanto, a todas as classes e todo esse processo que até 11 de novembro, se não me engano, o geral vai terminar, são 50 anos. Mas esse das carreiras militares e da polícia que vai ser aprovado, anualmente este poderá continuar, exatamente, para condecorar sempre aqueles que se destacam no serviço militar no nosso país. Coloco uma última questão para este tema, mas Luís quer fazer uma questão. O terceiro ponto da minha abordagem tem a ver com uma das figuras reconhecidas, que é o advogado Raimundo, que declinou o título ou a honra que lhe foi dada voltou a fundamentar a razão da não condecoração dos líderes fundadores dos movimentos, do Holder Roberto e Jonas Malheiro Savimbi. E eu julgo que é uma questão que a própria comissão poderia salvaguardar se pudesse divulgar a lista completa e fazê-lo faseadamente as condecorações. Porque na forma como se está a fazer, volto a perguntar, então, o que é que pensa um cidadão, pelo menos como eu, a olhar desta vez que na lista está Abel Chivukuvuku, líder do Prajá, e Adalberto da Costa Júnior, líder da UNITA, que aqui também diz, é preciso constatar que assistimos que se o líder da UNITA não compareceu, também não disse nada, se aceita ou não aceita, mas já o líder do Prajá designou o seu filho para o representar. Mas eu digo isto porque eu não acredito que é só agora que a Comissão decidiu colocar os seus nomes, ou sempre tiveram presentes os seus nomes e era uma questão do momento de receberem e serem graduados. E a Comissão pode esclarecer isto, para não levantar muitas suspeitas e criar, como já se diz em boca miúda, se queres que o teu nome apareça, faz só assim, 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 vai aparecer. E, aliás,
há um decreto, há um comunicado da Presidência da República que instrui e esclarece que é da competência dos ministérios, das instituições em fazer a proposta dos nomes. Quer dizer, e tu não imaginas como isto está nos bastidores. Isto deveria ser evitado para se esclarecer, para evitar rumor, para evitar esta expectativa que se levanta, que até o advogado Sérgio Raimundo possa vir a ver, ainda no decorrer desse período, que olha, as pessoas pelo qual citou e disse que não recebeu porque não iam receber, venham receber. Estás a ver? Para evitar estas questões, a Comissão deveria, sabemos que já são 2.000 nomes ou mais de 2.000, faça a lista e depois diga, epa, as sessões seriam assim, para o grupo de 600, como tem sido, do que guardar esta suspeição, ficamos já não sabemos quem é que vai ser os próximos e ficamos aqui na luta. E você já, quer dizer, isto eu acho que está a tirar um pouco o mérito desta honra que todos nós auguramos e desejamos que dignifique os nossos 50 anos. Certo. Doutor Paquis, quer fazer um acréscimo, passamos para o próximo tema. Fez um olhar como quem diz, não concordo muito, mas não... Sim, eu pelo menos conheço um pouco como é que esse processo a decorrer. Conheço um pouco como esse processo a decorrer. E não poderia se definir lista definitiva num momento único quando o processo começou. Está mais democrático do que nunca para que, de fato, aquelas pessoas que merecem não se sintam amanhã excluídos. Quem negar é que negou, pronto, não há problema. Por quê? Porque ainda continua ainda a chegar na mesa dessa comissão nomes que provêm lá da Angola profunda, lá daqueles que nós pensamos, às vezes todo mundo está aqui em Luanda, não é verdade? E está a acontecer. Por exemplo, eu vi isso na terceira fase das condecorações e isto a Comissão Nacional não conhece essas pessoas que estão lá e o que fizeram para a luta da libertação nacional da primeira região, na terceira região no Mochico, na quarta região ao descer um pouco mais para o Quanto Cubango, enfim, como se designava anteriormente. Portanto, os governos, as associações e outros estão, de fato, a remeter nomes com biografias correspondentes dessas pessoas para depois a comissão trabalhar seriamente noite e dia, fazer o apuramento final. E é essa razão toda que se previa 2.000 pessoas, o número está a subir mais do que isso. E eu penso que isso está muito bom. É uma forma mais democrática que o processo naturalmente está a merecer. Porque se definisse a partir daqui de Luanda que o número é X e São Cicrano, Betrano X, apareceria muitas reclamações mais do que nunca. E eu penso que assim está mais descentralizado, está mais de uma forma democrática e eu acredito que vamos acompanhar até exatamente o final do processo. E eu penso que isso é um processo. Isso é um processo. Disse o doutor Jim muito e bem, que pode haver surpresa no final. Porque até hoje, nesse momento, no quadro dessas condecorações, ainda não foi condecorado o primeiro presidente da República, o doutor Antônio Agostinho Neto, nem o segundo, o seu sucessor, o engenheiro José Eduardo dos Santos, não foram condecorados. Quem sabe no final o que normalmente as leis, aliás, não são imutáveis. Não. É preciso termos em conta esse elemento. A sociedade é dinâmica e todas as questões podem evoluir para o sentido daquilo que é. E é por isso que eu digo, não seria mais ideal a política de muitos que estão a negar, uns até estão a negar e dizem que não contribuíram absolutamente, não se acha à altura de ter contribuído alguma coisa para o país. Bom, se assim ele se acha, não há problemas, porque ninguém se propõe por si próprio, sempre são outras pessoas a propor. E se essa pessoa foi proposta por um grupo de pessoas e ele acha que não está correto, não é à altura, não tem problema. O importante é que o barco continue a marchar no sentido da paz, reconciliação e reconhecimento dos atos positivos que todos, de fato, fizeram para o país. Bem, passamos para o próximo tema. O Presidente da República visita obras do Centro de Convenções na Bahia e do Palácio da Música, do Teatro e a Casa do Artista. Luís Jim foi um dos destaques também desta semana. Qual é a avaliação que faz deste processo da escutação ou de constatação que o chefe de Estado fez, tendo em conta o andamento destas obras? Olha, Angélico, a visita, o que mais chamou a atenção foi visitar o projeto
do centro de convenções, não é? Por que chamou a atenção? Porque, primeiro é que temos tantos centros de convenções e chamou a atenção por que esse centro de convenções e tentar perceber o que é que está por detrás disto. Vou lá chegar na última fala, mas o mais fácil de compreender é a Casa da Música, e esta, de facto, era expectável que neste mandato do presidente João Lourenço, esse projeto... O Palácio da Música e a Casa do Artista. A casa, porque é o mesmo edifício, né? Exato. Pois é. E isto, esta infraestrutura está a restituir um património que sempre foi um espaço de cultura e esteve emprestado à sede de política parlamentar e que agora está a ser restituído e vai dar, a nível da urbe de Luanda, vai dar uma alternativa dos artistas não mais ficarem a fazer ações de espetáculos nos eventos políticos e vai ser os políticos a irem assistir teatro, a irem assistir música num espaço de cultura. Isto vai dar dignidade à cultura angolana que é merecedora. Agora, a visita do centro de convenções chamou-me a atenção porque tentei perceber, mas por que o governo está a gastar mais dinheiro para um centro de convenções? Ora, a questão é que o que está por detrás disto? Estamos no mesmo tema, recordemos, primeiro, do maior interesse da Isabel dos Santos no projeto da Bahia, a Urban Invest, na forma como as coisas não ficaram claras sobre a contratação, sobre os terrenos, mas pelo menos as famílias que viviam ali na Chicala sabiam que muitos foram movimentadas porque o projeto era da Isabel. Depois, é a mesma área em que a comunicação foi pelo ministro, o anterior ministro da construção, sobre onde iria se construir aquele Largo dos Ministérios. Recordemos aquela que se decidiu, vai ser construir o Largo dos Ministérios ali na Bahia, e que depois o presidente João Lourenço terá não concordado, mas não sabemos se anulou os contratos ou não, de uma parceria público-privada. E depois é que está-nos a parecer que o governo está a usar um investimento para fazer esse tal centro de convenções, mas por detrás disto é um projeto muito grande, na qual o governo está, sim, a fazer o centro de convenções, mas só para ter uma ideia, ali tem o projeto inclui cerca de mais de 67 edifícios privados, barcos, aquela coisa onde os iates ficam. É uma área super luxuosa, de cerca de mais de 300 de investimentos, uma carteira de investimentos em projetos de mais de 300 mil milhões de dólares. Ou seja, estamos numa zona cinzenta, que eu julgo que a preocupação do presidente João Lourenço, espero que seja de ir ver até onde o governo pode largar isto ou tem que continuar. Porque, na verdade, aquilo foi concebido como um projeto de investimento privado, na era Isabel dos Santos. E depois, na recuperação e na forma como se recuperou, até agora não está claro o que é que o governo está lá a fazer e o que é que as empresas privadas estão lá a fazer, mas saibam, é aquela área onde se ocupou a água do mar com terra. Né? A primeira fase foi esta, é que houve uma extensão da água do mar em terra firme, porque depois o projeto tem agora as fases de construção. E me parece, e agora parece claro na comunicação do governo, que naquele interesse milionário de infraestrutura, o interesse do governo é só o centro de convenções ou não. Eu acho que há muita
informação que aconselho que a comunicação social deveria trazer para nós percebermos essa situação. Porque está uma indecisão muito grande. Até a própria infraestrutura, nós não estamos a perceber o que é que está lá a fazer. Tem coisas que já estão feitas há bastante tempo. Está a estragar porque não se está a continuar a fazer e estamos a assistir o que o Presidente está a ir lá a ver. É um projeto que é público e que estamos, afinal, a continuar a gastar dinheiro. Eu acho que é um projeto que precisa mais debate e mais informação. Doutor Paquizo, partilha da mesma opinião? Qual é a análise que faz desta avaliação que o chefe de Estado faz a estas empreitadas? Bom, o Presidente João Lourenço foi exatamente fazer uma inspeção naquilo que está a custar dinheiro do país. E se está em execução, eu acho que houve um debate, houve uma discussão ao nível superior do nosso Estado, do nosso Executivo, para aprovar a realização ou a concretização desse projeto. Para mim, olho exatamente para este centro de conferência, conforme, portanto, foi referenciado, os custos estarão acima de 100 milhões de dólares e o centro cultural, ou seja, o centro cultural, né? O centro cultural custará aproximadamente 85 milhões, olhando pelas capacidades anunciadas, sobretudo esse centro de conferência, de convenções, terá uma capacidade de 3 mil, uma sala com 3 mil participantes, um parque de estacionamento com 700 viaturas e mais muitos outros afins, portanto, à volta deste centro de convenções. Eu acho que o Angola, o país, precisa de uma estrutura dessa natureza, mas é preciso, eu até gostei nas palavras do senhor Ministro das Obras Públicas, quando fez referência aqui, esta área, a construção de todas as infraestruturas afins nesta área, terá uma parceria público-privada, ou seja, o resto à volta deste edifício, que é o centro de convenções, sobretudo os hotéis, e segundo o projeto está assim, deve ser da responsabilidade exatamente do setor privado. Eu acho que é melhor assim, que seja de fato da responsabilidade do setor privado, para que no futuro nós possamos ter retorno do investimento feito, quer pelo Estado, quer pelos empresários que naturalmente vão investir aí. Portanto, se tivermos em conta que será um centro de relevo do ponto de vista turístico, espera-se, de fato, conseguirmos arrecadar as receitas a médio e longo prazo daquilo que exatamente o país está a investir, quer ao nível do Estado, quer exatamente ao nível do setor privado, daqueles empresários que aí vão investir. Relativamente ao centro ligado à questão cultural, já era tempo, nós temos que ter em consideração que aquele local, era um cine na era colonial, transitando para a independência, depois chamou-se Cine Karl Marx. Depois pensamos com a evolução das estruturas e organização das nossas estruturas políticas, sobretudo a Assembleia do Povo, foi preciso reabilitar e transformar aquele local em exatamente a Assembleia do Povo. Hoje, com as estruturas, tudo isso foram esforços que o governo foi fazendo, que hoje em dia, tudo por nada, a gente querendo botar isso água abaixo, dizendo que não há nada do melhor que se fez por esse país. Hoje em dia, a nossa Assembleia Nacional tem uma estrutura imponente, com dignidade, enfim, está lá agora a funcionar e eu penso que o Executivo pensou bem reabilitar essa estrutura para revertê-lo daquilo que foi o objeto principal dele, da sua existência, quando foi construído. Já é muito bom. Mas, à volta desses projetos de grande envergadura, nós temos vindo a acompanhar o Presidente João Lourenço, o seu Executivo, queixamos-nos das estradas, há um programa de reabilitação das estradas, é muito bom para o país, porque isso liga ao país. Os hospitais não vale a pena só retirarmos o chapéu, exatamente os hospitais do terceiro grau, do terceiro nível, né, como é dito, mas como eu dizia sempre, que os problemas não terminam, mas nós temos que dizer grato por aquilo que está a ser feito. Agora é preciso, por exemplo, no quadro da saúde, olhar agora para as questões dos hospitais primários e depois ver a questão do seu apetrechamento. Mas, para além disso, há uma situação imediata que nesse momento se vive no país, Angélico, que é preciso do nosso Executivo adote políticas de tentar estancar a situação. Nós estamos numa crise que está a demorar muito tempo, são 11 anos. 2014, 2025, são 11 anos. 11 anos de que o custo de vida sempre está a subir, está a subir, está a subir. Isso está a trazer alguns problemas que podem depois terminar com aquela coisa que se diz implosão social. A implosão social
Então é preciso que, à medida que vai se fazendo, portanto, obras dessa natureza, que são importantes para o país, para os cidadãos, se veja também questões de políticas que podem conter essa situação da subida vertiginosa do custo de vida diária, ou por cada ano. Isto é uma questão urgente, é preciso que o Executivo veja isso. Mas na sua ótica devia ser feito isto? Não, por exemplo, nós temos, nesse preciso momento, temos a questão que tem se falado, ou que está se falando, ou já se implementou, a questão do aumento do preço dos combustíveis. E quando o combustível aumenta o seu preço, mexe com o preço de todas as coisas. Todas as coisas. Quando o taxista gasta mais, também sobe o preço de onde estamos a ver. E vejamos, não podemos ignorar essa situação, e isso vai mexer em todos os outros. Então, mas é necessário. Eu não estou contra o aumento do preço dos combustíveis, porque na região aqui, o combustível é barato aqui no nosso país. Mas é necessário que o nosso governo tome exatamente medidas complementares que possam conter, de fato, esse problema de não causar a contínua subida do custo de vida que nós temos a notar. E eu penso que essa é uma questão não Mas há também uma série de aproveitamento de questões que não estão inteiramente ligadas a isto. Ok. Então, onde estão as nossas instituições do Estado? Tem que agir nesse sentido. Se há aproveitamento, tem que se descobrir esses aproveitamentos e quem são, ser responsabilizados em conformidade da lei, para, de fato, não haver essa questão de assambarcamento que normalmente deve existir. Eu penso que é uma preocupação que eu acho que deve ser tida e achada esse elemento. Repito, não estou contra a subida dos combustíveis, porque nós não podemos continuar a pagar a um preço que não é o que se pratica quase. Nós ainda que refinássemos o petróleo, há produtos, há componentes, outros que intervêm no próprio tal processo. Eu penso que não é possível, mas é verdade, em contrapartida, é preciso estudar outros mecanismos que pelo menos que possam tentar estancar o problema da inflação e da subida do custo de vida de forma contínua. E eu penso que essa é a responsabilidade do nosso Executivo, e eu acredito que tem havido estudos sobre isso. Há uma equipe econômica forte e há um Conselho Econômico e Social do Presidente da República. Penso que pode estar, sobretudo, à retaguarda está o partido MPLA, que é que suporta o nosso Executivo. O povo deu o voto de confiança ao MPLA em 2022, tal como sempre deu voto de confiança nas eleições realizadas em momentos anteriores. Eu penso que deve-se imbuir num estudo profundo e ver onde está a fuga. Esses aproveitamentos que a Angélica acabou de referir, ou há outro sítio onde é a fuga, para ver se de fato haja, portanto, situação regularizada do descontentamento, que não podemos esquecer, que naturalmente está no seio da população. E eu penso que o fim final da governação é a satisfação das necessidades dos que são governados. E esses governados é o povo, né? É o fim final da governação. Eu penso que esta questão é tida e achada por parte do nosso Executivo. Certo. Passamos para outro tema? Sim, ainda neste tema. Não vou entrar no tema dos combustíveis, porque também posso só um comentarista disciplinado, né? Não vou levar, não vou trazer, sim, não vou, aí volto ao tema. Mas isso foi a minha posição. Sim. Só dizer, sim, mas por isso eu disse do sucesso que temos tido das obras gigantes e a questão exatamente social. Se percebemos, doutor Paquis, por isso eu disse, vou ser comentarista disciplinado, não vou fazer... Eu não sou disciplinado por tocar a questão do combustível. Estou a dizer não, mas a comparação que estás a fazer, não estou a usar indisciplinado. Estou a usar uma... Dá-me a entender que eu que falei da questão do combustível, eu sou comentarista indisciplinado. Deixa-lhe ajudar isto. Não passe essa mensagem. Não vou ajudar isto. Estou a dizer isto por causa daquele comentário jornalista disciplinado. É neste sentido. Não é nas suas palavras. Mas eu que estou é do projeto do Centro de Convenções. Veja lá, por exemplo, veja os dados que apresenta a ANCOP, que deveria ser para interpretação e conclusão e debate. Ele diz que esse centro está a gastar, estamos a investir 100 milhões de dólares para a capacidade de 375 pessoas. Sabe do que 375 pessoas, um centro de convenções com 375 pessoas? É uma salinha. É uma salinha. Ele está a dizer que o parque de estacionamento é de 700 carros. Ou seja,
O parque de estacionamento tem mais carro para que a sala de convenções. Foram estes dados. Não, doutor Jim, porque eu lhe ajudar. Uma das salas de convenções, mas a principal é 3 mil participantes. A notícia principal terá capacidade de 3 mil. Obrigado pelo esclarecimento. Eu não vi esta. A outra secundária é essa de 300 pessoas. É dessa de 370. Sim. Eu vou ver esta informação. Mas estou a dizer isto porque também tenho dados do volume de dinheiros que estão. Isto é que eu quero apresentar. Exato, dos volumes de dinheiro. Este é um projeto da Urbe Invest, da Isabel dos Santos, que foi concebido para 20 anos e que na sua carteira de investimento está cerca de 6,3 mil milhões de dólares. Ou seja, este projeto que o presidente visitou é uma ponta do iceberg daquele monstro de projeto no setor imobiliário que se está ali a erguer. E é neste aspecto que eu digo, é preciso haver maior debate, maior esclarecimento sobre qual é a parte que o governo público está a gastar dinheiro e qual é a parte que pertence ao setor privado e que está a fazer realmente investimento. O Presidente da República visitou as obras de convenções da Bahia. Este é o assunto que passamos já para o terceiro. O MPLA desmente líder da UNITA sobre a alegada carta e desafia Adalberto Costa Júnior a publicar a mesma. Dr. Paquice, estes foram os destaques também ao longo da semana. Como é que olha para esta situação que aconteceu ao longo da semana, deste desmentido? Bom, é o seguinte, Angélico, eu acompanhei através da televisão, através da rádio, alguns extratos das intervenções que exatamente as duas bancadas tiveram. O que eu pude perceber, portanto, o MPLA não disse que não existiu a carta, mas os pronunciamentos sobre a mesma carta por parte do presidente da UNITA é que não foram reais aquilo que constava na carta. O que o presidente da UNITA disse é dizer que o MPLA não aceitou o diálogo sobre o pacote legislativo. É ali onde o presidente da bancada parlamentar dizia que não é verdade. A resposta está aqui, porque é verdade. Se a bancada parlamentar do MPLA exibiu a resposta, é porque existiu a carta. Existiu a carta da UNITA. Foi recebida. E eu li as duas cartas. A carta da UNITA pedia à bancada parlamentar do MPLA para uma discussão entre os dois grandes, a parte a fim de se encontrar consensos. Mas ao mesmo tempo que a bancada parlamentar da UNITA, ou seja, a UNITA, realizava ao mesmo tempo conferências levando o que deviam discutir da situação que ele pediu do encontro, levando a asta pública, ou seja, levando a público aquilo que deviam discutir da carta que naturalmente ele exatamente solicitou ao grupo parlamentar do MPLA. Então, é por essa razão que na resposta que exatamente o grupo parlamentar do MPLA vai remeter ao presidente da bancada parlamentar da UNITA, vai dizer que não, nesse caso, torna-se desnecessário o encontro que se pretende realizar. Se aquilo que os companheiros da bancada parlamentar da UNITA querem o que a gente vamos discutir e encontrar consensos, já estão a levar ao público através de conferências de imprensa e de outros encontros, então torna-se difícil. Mas que o MPLA não descarta a continuação do diálogo e encontrar consensos nas comissões de especialidade, como tem sido norma. Só por aí. É neste quadro, naturalmente, que o MPLA naturalmente respondeu. O MPLA não respondeu dizendo que não queria mais discutir o pacote legislativo. Aliás, segundo o que eu pude me perceber, é isto que vai começar amanhã, segunda-feira. Exatamente, é debate. Portanto, não é verdade aquilo que, portanto, o presidente da UNITA afirmou no debate do programa Sem Macas, que o MPLA terá decidido de não participar nas discussões do pacote legislativo, portanto, no nosso país. Portanto, o MPLA declina, que não justifica nós os dois conversarmos, num momento que a outra parte já leva isso portanto, ao público, então já não interessa. É melhor sempre os consensos e os debates continuarem com todas as forças políticas representadas no Parlamento. E onde é que vamos encontrar essas forças políticas todas representadas no Parlamento? É nas comissões de especialidade e nas plenárias, propriamente da Assembleia Nacional. Eu penso que é nestes termos em que exatamente eu pude entender
o que aconteceu. Luís, o MPLA rejeitou a tentativa de transformar um processo legislativo sério num palco de destruções públicas, dramatizações políticas e discursos de vitimização. Qual é o seu comentário? Olha, infelizmente todos estão a fazer isto. Esse discurso de vitimização e dramatizar, não discutir o essencial, trazer estas questões do disse, não me disse supérfluo, é o que está em causa. Eu, por acaso, estive no momento em que o líder da UNITA, Alberto Costa Júnior, se pronunciou sobre esta questão, não é? Foi, novamente, estamos em sede do 100 macas do Carlos Rosado. Aqui, as 100 macas vieram muitas macas. E ainda bem, porque os políticos têm que ser provocados para trazerem soluções. Mas o que está a vir não é soluções, é esta tal dramatização e vitimização. Ora, foi perguntado, aliás, ele tomou a iniciativa de dizer que o presidente do grupo parlamentar, que também estava presente no evento, tomaram a iniciativa de dialogar com o grupo parlamentar do MPLA e que o grupo parlamentar do MPLA negou-se. E quem respondeu diretamente, quem esteve presente na sala e fez um gesto e uma fala de que não era verdade, foi o deputado Vandune Kilamba, que é o deputado do MPLA, e ele estava em frente do presidente da UNITA. E a reação imediata do presidente da UNITA, dirigindo-se ao deputado Vandune, o deputado é mais conhecido por deputado Kilamba, disse: olha, se está a duvidar, obriga-me a publicar a carta. E ficou por aí. Eu, pessoalmente, não tinha nenhuma expectativa que esta carta deveria ser publicada. Por quê? Porque, se o fizesse, estaria a violar um decoro do Parlamento. Exatamente. Estas cartas não são para ser publicadas. Não são. E o assunto ficou por aí. E o assunto, no meu entender, foi uma reação, foi uma conversa e ficou por aí. E fiquei muito surpreso quando o presidente do grupo parlamentar do MPLA, em púlpito de discurso político à nação, diz que passaram 10 dias sem apresentar a carta. Mas este é o assunto. E pronto, o assunto, quer dizer, e veja lá, e mais do que isto, se a fundamentação na carta do grupo parlamentar do MPLA foi de que não há mais interesse de fazer o debate, porque UNITA realizou uma conferência de imprensa a apresentar as suas posições, as suas posições. Também foi naquela altura que se impediu, se arranjou todas as formas da Ordem dos Advogados não realizar o debate sobre o pacote legislativo eleitoral, não é? Mas é preciso também ir na conjuntura. Não havia nenhum interesse e havia uma pressão que o debate não fosse público. Mas, então, se a fundamentação foi esta da parte do MPLA, por que ainda havia a expectativa que a UNITA, ou o grupo parlamentar da UNITA, viesse a público apresentar a carta? É uma incoerência. E, finalmente, também quem não ajudou é a TPA. Porque a TPA esteve no momento em que ouviu o discurso do presidente do grupo parlamentar do MPLA, esteve na sala quando um deputado da UNITA exibiu as duas cartas. Teve. E nem se deu o cuidado, ao fazer a notícia, de ir pelo menos perguntar ao líder do grupo parlamentar da UNITA, perguntar, mas então, por que vocês não publicaram? Porque isto teria
sido, neste sentido, a TPE teria ajudado a esclarecer e a ficar por aí. Mas eu acho que... Não seria propriamente a TPE, porque ela tem a missão de veicular as informações e que... Eu não vou fazer essa discussão técnica consigo, mas está bem, eu acredito que na forma como a TPA fez, o que era expectável para mim, é que foi levantada uma acusação política em sede de um discurso político dirigido ao grupo parlamentar da UNITA e naquele era uma oportunidade de, né? Mas seja como for, o mais importante agora é o quê? É que o Parlamento agendou, a partir de segunda-feira, o debate em especialidade sobre este diploma. E, por favor, ilustres deputados, isto é irrelevante. Isto não é debate. Nós estamos bem preocupados se no Parlamento, eu particularmente, porque tenho interesse nestas matérias, já dei a minha contribuição para os senhores deputados, tenho muito interesse que tenham consenso, focalizam naquilo para dar uma dignidade, serenidade e participação e valores de democracia. Eu acho que este foi um episódio do disse não me disse, dos extremismos, mas para fazer política do que para resolver os problemas do povo. Certo. Muito bem. Quanto a este assunto, eu penso que o essencial ficou dito e a partir de mas eu quero uma adenda, quero adicionar um aspecto nesse sentido. Nós temos que ser mais responsáveis. Ah, sim? Refere-se a quem essa responsabilização? Não, eu acho que deixe-me concluir. Temos que ser mais responsáveis, quer sem funções, mas nesses fóruns onde nós nos encontramos e transmitimos a mensagem política, acadêmica, social, intelectual, à sociedade que nos acompanha, assim como também os nossos líderes políticos. Sim, mas nessa altura quem não está a ser responsável? Angélico, assim o meu raciocínio fica amputado. É para dizer o seguinte, nesse caso dessa questão que nós estamos aqui a referir, é preciso as emoções, contermos as emoções, controlarmos as nossas emoções. Tudo isso teve um ponto de partida. Eu tenho respeito e consideração quem lidera o maior partido na oposição, até não é na oposição, no país, a UNITA. Cada uma das suas palavras que ele lança para fora, mesmo que forem 2 palavras, são seguidos por muita gente. E quando às vezes faltarem um pouco de coerência, é um problema. O presidente da UNITA, neste debate que foi economia sem macas e depois tornou-se economia com macas, há muitas questões que ele levantou que depois criaram portanto, problemas, que podemos dizer, de interpretação na sociedade. Portanto, esta questão de dizer que, bom, se há dúvida, você deputado aí presente, eu posso mostrar a carta, então foi meu ponto de partida. Por isso, não é problema nenhum, mas passando 10 dias, o presidente da bancada parlamentar do MPLA perguntaram que passaram 10 dias da publicação da carta que ele disse não se publicou, porque não é verdade que nós negamos o debate. E não só neste discurso do presidente da bancada parlamentar do MPLA. Levantou outras questões que já debatemos a semana passada, de outras acusações que o presidente da UNITA fez fortemente ao Estado e ao país, até a Angola, por liderar a União Africana. Quer dizer, tudo isto são questões graves. E eu penso que se é, sim, perseguir o poder, é preciso ignorar tanto as questões de Estado que o outro que está no poder desenvolve e se concretizam, mas a favor do Estado, não é a favor do Executivo. A gente passa a ignorar tudo e todos, assim também perdemos credibilidade. Eu já o afirmei, eu já me referi a isso a semana passada. Portanto, é aí onde eu digo, os nossos líderes políticos têm de ter grandes responsabilidades quando falam ao público. São questões que, de fato, podem contribuir para a melhor interpretação e entendimento daquilo que este político persegue, tal como às vezes também pode desacreditar que, afinal de contas, esse político não é exatamente sério em relação às questões sérias do país. Portanto, é preciso termos o cuidado todo para que, de fato, o país não resvale de novo naquilo que é a desorganização que já nos passamos no passado. Portanto, é importante. É esta questão que eu queria chamar a atenção, a responsabilidade que nós temos quando transmitimos o nosso discurso, portanto, ao público em geral que nos acompanha. Certo.
Passamos para mais um tema que colocou o país em lágrimas e consternado. O acidente da Serra da Leba fez vários mortos, 22 mortos, e deixou o país consternado. Luís Jimbo, há uma série de questões que se levantam sobre esta questão do acidente que aconteceu na Serra da Leba, mas na sua ótica, o que se terá passado para que este acidente tenha acontecido nestas circunstâncias? Olha, a Leba é um símbolo de Angola, não só de arquitetura, de engenharia, não é? É também uma competição a quem pertence, se pertence ao Namibe ou pertence ao Lubango, mas pertence ao Namibe, naturalmente, sobre a administração do Lubango. Mas é perigosa, a Leba é perigosa. Todos sabem disto. Há famílias, há pessoas que não conseguem mesmo passar pela Leba, ou se conseguir num estado de vertigem. A Leba é perigosa. E o que, primeiro, é preciso compreender a perigosidade da Leba, tá? Não só na sua elevação, porque é um declínio ao subir, é uma subida, é uma serra, subir uma serra, mas também são as curvas. São curvas apertadas e em declive. O que constatei, a causa deste acidente teve a ver com um carro parado, um caminhão parado, e o autocarro que vinha, ao desviar o carro parado, não conseguiu controlar a manobra e foi para baixo. E são mais de 600 metros lá embaixo. Profundidade. É a primeira vez que eu tenho conhecimento que isto terá ocorrido. Já me refiro de um autocarro, não é? Já terá ocorrido caminhões, mas neste número de vítimas é a primeira vez que eu, na minha vida, escuto essa situação. Mas eu julgo que uma das questões que tem de ser a alternativa à perigosidade da Leba é uma outra via que se passa no município da Bibala, que durante muito tempo não estava asfaltada, mas hoje também já está asfaltada aquela via. Qual é a diferença? A diferença é que ela tem uma inclinação longa, ou seja, é uma subida longa, mas menos perigosa. É uma subida longa, depois uma descida. E que eu julgo que é um momento de regular a travessia nesta zona de transição Lubango, que é a Serra da Sheila, né? Que é da Serra da Sheila. Porque se foi feita aquela via, foi feita com algum fim. E que eu julgo que é para atender certas características de viatura que, se passar na Leba, aumenta a perigosidade. E esta coragem e esta determinação é de governação. Tem que se tomar decisões e medidas para se acautelar que situações como estas, que famílias, e na sua maioria são famílias, faleceram 22 pessoas, das quais 3 crianças, e dos quais 8 óbitos estão no Namibe e os demais óbitos estão no Lubango. E veja que já no local do acidente, imediatamente já haviam falecido 6 pessoas e as outras 6 chegaram de falecer ao caminho do hospital, né? E as demais restantes faleceram já em fase de tratamento de recuperação no hospital. Isto quer dizer que o processo de recuperação da assistência médica, do INEMA, dos serviços de bombeiros, pode-se considerar até certo nível positivo. Porque estamos a falar numa queda de 600 metros sem experiência prévia
de se ir lá buscar, atender as pessoas, não é? E eu acho que também tem que se reconhecer este heroísmo e esta dedicação. E olha, estamos a falar em medalhas. São estas ocasiões que é preciso a guarda de bombeiros ser reconhecido, valorizado pelo esforço e o trabalho que fez e a dedicação, mas fica assim o sentimento de luto e dor. E espero que, como o governo também está a dar o seu apoio e solidariedade, mas espero que as empresas envolvidas tenham seguros garantidos, tenham a situação regularizada para repor os danos que ainda é possível repor, porque a vida já não se consegue repor. É verdade. Dr. Baquiço, olhando para esta situação e quando há casos do género, há sempre medidas a serem tomadas para que situações não voltem a acontecer. Na sua ótica, que cuidados é que devem-se ter para que situações do género não voltem a acontecer por parte das empresas que fazem este serviço de táxi, mas também para a gestão que se faz nesta zona que é muito perigosa, que é a zona da Serra da Chela? Olha, Angélico, essa estrada da Serra da Relva, durante o conflito, uso, não uso, teve algumas fragmentações, mas veja, alcançou da paz, o trabalho que o Estado fez, apresenta-se, nós estamos a ver o tapete, de fato, que está em melhores condições. O que deve-se fazer nessas 30 curvas, essa Serra da Relva tem 30 curvas, é preciso sabermos isso. Então, são 30 curvas e foi projetado em 1960, o projeto, mas a concretização final, ora, informações dizem, foi mais precisamente em 1970. Eu conheci esta Serra da Relva, a primeira vez que eu passei por ali foi em 1974. Eu passei por ali de noite e no dia seguinte, 2 dias depois, passei aí de dia. Mas eu cheguei à conclusão, quando olhava para os precipícios, as profundezas laterais que aí estavam, até alguém a passar aí a pé, penso que fica mesmo com muito receio, fica em pânico, de fato. Agora, o que eu penso que deve-se fazer é estudo de engenharia para criar condições de proteção das bermas. Exatamente. Esse é um dos aspectos. Segundo, eu acho que a nossa Polícia Nacional, não sei, me parece que no início desta mesma inclinação, devia-se montar um posto de fiscalização do estado de viaturas a entrar nessa via, por esta linha. Portanto, ou 3 quilômetros antes do início desta inclinação, desta serra, devia-se instalar aí um posto de fiscalização e de pesagem até de viaturas. Portanto, nos dois sentidos, quer ao sair do Lubango para ir para o Namibe, quer do Lubango, quer do Namibe, vice-versa, ir para o Lubango. E toda uma viatura que apresentasse um mau estado, então não poderia ser permitido. Aí daríamos logo meia volta, quer seja de autocarro de passageiros, e a partir dali os donos, investidores, empresários, nesta parte de transportes, de transportação de pessoas e bens, portanto, têm que melhorar as condições das suas viaturas, só assim que podem exatamente transitar, portanto, nesta via. Eu penso que isto ia prevenir, iria ajudar, de certa maneira, para que isso não venha a acontecer. E eu penso que talvez essa questão deve ser até um problema nacional. Veja, hoje, pela manhã, fiquei de fato abalado quando ouvi, portanto, um outro desastre que aconteceu, portanto, no troço que parte do meu município, de Xinguara para ir para o Menongue, para o município de Xitembo, também com um saldo elevado de mortes. Com 12 ou 13 pessoas, de fato, que faleceram logo nesse acidente e 13, 14 também feridos nessa condição. Mas, segundo, também se evoca mau estado técnico da viatura. Então, eu penso que tem de haver um aperto sério, tem que haver um cerco mesmo, portanto, dos caminhões que circulam no nosso país, dos autocarros que circulam no nosso país, por parte da nossa Direção Nacional de Aviação em Trânsito e punir mesmo, na verdade, quando não está em condições, essa viatura tem de sair de circulação até que se concretize as condições de segurança
portanto, dos próprios meios e a credibilidade das cartas de condução dos próprios automobilistas, se estão mesmo habilitados ou não, uma expansão contínua. Só isso é que vai conseguir reduzir o nível, portanto, dos acidentes que nós temos tido aqui no nosso país, quer nas zonas urbanas, quer nas zonas portanto, rurais, onde passam as nossas estradas. Muito bem. Este acidente aconteceu no período de dia? Sim, 14h30. Exato. Mas vou começar pela questão dos resgates. Não acha que há necessidade de colocar em brigadas de socorro, sobretudo nesta zona da Serra da Leba, onde representa esta grande perigosidade, mas também a iluminação, sobretudo no período noturno, que representa maior perigo, não só para as viaturas ligeiras, para os caminhões, mas sobretudo para os autocarros? Olha, como sabe, eu sou de Namíbia, cresci na Namíbia e a Leba sempre esteve nas nossas histórias, né? E fez-me recordar o Dr. Paquice quando disse quantas curvas, as 30 ou 32, Exato. as 30 ou 32 que tem as curvas da Leba, mas se perguntar a alguém que é do Namíbia, não responde assim, só se diz que tem duas curvas. Ah, é? Sim, uma à esquerda e outra à direita. Sim, sim. Esta é a resposta que se dá. Mas seja como for, sabe que há um posto, há dois postos de polícia e com bombeiros. Um ali na Umpata, nas Mangueiras, né? Nas Mangueiras, logo antes, para quem sai de Moçambique, antes de subir a Leba, tem aí um posto. E depois tem o outro posto administrativo do Lubango, depois de deixares a Leba, e aquele, de facto, é mais administrativo do que policial. Mas é funcional? Não, aquele só cobra. Não tem estas funções, que, por exemplo, que o Dr. Paquice se levanta aí muito bem, de verificar as características da viatura. Se, por exemplo, vamos imaginar, sabe que a Leba, a estrada da Leba, tem uma espessura de... tem X metros, né? Então, há tipos de mercadoria. Não, a questão é que eu quero levar esta questão, e me recordo de muitas ocasiões ter assistido em Moçambique, e quando se estava a construir a barragem da Matala, numa fase, nos anos 80, havia um equipamento, um tipo de equipamento, que foi a primeira vez que vimos um carro com mais de 32 rodas, se não se recorda, porque ela levou uma turbina em que ocupava toda a estrada e tinha que chegar até o Lubango, até a Matala. E porque ela não poderia ser transportada nem de comboio e tinha que ir por estrada. E andava 1 km por hora. Recordo-me esta história. E para subir à Leba, significa dizer que na parte de cima não pode vir ninguém, da parte de baixo não pode seguir ninguém. Este sistema de controle é que tem que evoluir, tem que ter mais tecnologia nesta questão. E até para reportar, anunciar qualquer avaria ou outro tipo de incidente que acontece sempre na Leba. É o quê? São as quedas das pedras. É verdade que houve um investimento do governo em criar barreiras, mas aquilo é periódico, a natureza é muito forte. De tempo em tempo, seja qual for o tipo de investimento que se faz ali, para poder estancar a movimentação, mas aquilo de tempo em tempo cai pedra, quer dizer, é preciso ter um sistema de alerta que permita anunciar o estado de segurança das vias nestas situações. E, finalmente, sobre os bombeiros, eu julgo que sim, é uma questão simplesmente de aumentar a capacidade técnica e de presença dos bombeiros nesta unidade da Umpata e colocar aí mesmo, não digo da Umpata, da parte do Lubango, mas também daqui das Mangueiras, colocar um investimento de infraestrutura que tem como fim dar resposta a estas questões de assistência rápida à Leba, não é? E, finalmente, precisamos fazer escola, treinamento
especializado de bombeiros em escalar a Serra da Chela. Porque hoje é esta circunstância, amanhã poderá ser uma outra circunstância. Já, também recorda que já houve uma história que todos nós conhecemos, e alguns viveram isto, que terá havido também uma pessoa que ao cair da leba, naquela parte do miradouro da leba, ficou pendurado na árvore. E que foi resgatado. É preciso, os bombeiros têm que ter os cenários vários de intervenção naquela zona da leba. E não custa nada, é só fazer recurso a muitos povos, miúdos e jovens, que já fazem escala ali. E que são da zona. É uma forma de dar-lhes emprego e dominam. O resgate teve muita dificuldade, durou muito tempo, só que o dia seguinte é que aconteceu. E esta imagem, por exemplo, desculpa cortar-lo, Luís, apareceu agora a imagem em que a leba está completamente escura e neste processo de resgate poderíamos, por exemplo, seria facilitado, por exemplo, o resgate e, sobretudo, a circulação das viaturas, sobretudo no período da noite. Temos que considerar uma questão. O resgate ao ponto lá debaixo das montanhas, é aquele escuro mesmo, não vamos como iluminar aquilo. Não vou lá chegar. É por isso, agora, sobre a estrada, a leba já melhorou muito do ponto de vista da iluminação, principalmente nos refletores. Nos refletores, ela já tem uma grande capacidade de iluminação com autorrefletores, mas concordo que em alguns pontos que sim, que se poderia reforçar a questão. Já tem iluminação e foca para ali e vem. Mas na leba é mesmo estou para ir com o carro, que tens hipótese. Na leba. Mas aí é o que digo, também concordo. Ali no posto de polícia, se não tem iluminação, olha, uma outra questão importante da leba é aquela iluminação do nevoeiro, aquela de presença, aquela amarela, sabe? Exato. Que é a altura na leba que tu andas com a viatura, todos descem e ficam à frente do carro a gritar, a buzinar, porque o nevoeiro impede a visibilidade a menos de 2, 3 metros. E estas características têm que haver um impedimento que diz que se a leba tem nevoeiro, se o teu carro tem característica para passar, mas isto tem que ser feito com o serviço de polícia. Mas esse acidente aconteceu numa circunstância mesmo de um lado, um carro parado avariado sem sinalização. Exato, aí está a imagem. Sem sinalização. Exato. Exatamente. E do outro lado, é aquilo que muito disse, a leba, o descontrole da viatura e voltar a controlar não foi possível e foi um acidente triste. Muito bem. Eu gostava de colocar mais uma questão. Doutor Paquis, essa questão do acidente traz-nos uma série de questões. E uma tem a ver com a fiscalização das empresas, as empresas que fazem este trabalho de táxi ao longo desta via e, sobretudo, a fiscalização dos motoristas. Porque há muitos motoristas que é necessária alguma habilitação para se circular, sobretudo com passageiros. Existe porque há uma série de questões que falam-se sobre o acidente, que houve excesso de velocidade, havia uma viatura que se encontrava parada, mas de concreto não se sabe o que se terá passado. Mas também há aqui a questão de algum traquejo por parte do motorista e a fiscalização dos mesmos, porque quem sobe ou desce às zonas onde vendem-se bebidas alcoólicas e nunca se sabe o que é que se passa antes de se circular para aquela zona. Sim, de facto, eu acabei de dizer isso na minha primeira abordagem, que é preciso aperfeiçoar cada vez mais os mecanismos de fiscalização, os mecanismos de controle dos nossos automobilistas. Eu acho que a polícia deve ser municiado dos materiais correspondentes e aplicarem a lei, porque às vezes o que é o espírito de deixa andar, sabe-se mesmo que o motorista não está em condições ou não está habilitado como deve ser, mas o nosso agente às vezes chega um momento de entender, portanto, a irregularidade e fazer seguir a pessoa mesmo nessas condições. Nós temos que aplicar a lei. O que muitas vezes falha no nosso país é exatamente a aplicação das boas leis que nós temos e a fiscalização para que os atos praticados de forma incorreta e que infringem aquilo que está consagrado na lei, no quadro de organização correta do país,
não é aplicado, e aí a gente peca, e aí está aí o resultado. Hoje em dia, mesmo aqui nas zonas urbanas, vê-se indivíduos a conduzir, que me parece que têm cartas, mas não passaram para na escola de condução. Portanto, a ultrapassagem da direita é constante, imagine. E o fazem com maior naturalidade. Com maior naturalidade. Quer dizer, deixa a desejar. Portanto, olhando, nós estamos a falar agora desse problema da Serra da Leba, nós não podemos esquecer que sítios perigosos não são na Serra da Leba. Temos aqui também no problema do Muro do Binda, quase com características semelhantes. Nem muito nevoeiro, uma grande inclinação. Eu, como passei quase uma boa parte das estradas dentro do nosso país, eu conheço exatamente aí também como é que é. Então é preciso que, de fato, isto que aconteceu na Leba é um aviso para todos os outros sítios onde temos um declive muito elevado, uma inclinação muito elevada e, consequentemente, portanto, a necessidade daquilo que eu sugeri, que é preciso que voltem aqueles postos de fiscalização, de peso, do estado físico da viatura, se tem melhores condições, fundamentalmente nesses locais, para evitar, portanto, situações desse gênero, dessa natureza. E ainda disseste bem, há quem, de onde está a sair e junto da empresa, não bebeu nada, não tem nada, é preciso uma linguagem terra a terra mais clara, não consumiu nada de cerveja, de qualquer bebida de vinho, outra coisa. Mas durante a caminhada pelo caminho, toma logo exatamente essas drogas que alteram a psique, que alteram, de fato, a concentração perante a tarefa que ele, daquele pessoa, está a desempenhar. E até uns dizem que não, são assim que ele consegue desempenhar bem a atividade que está fazendo. Não é verdade. Logo, se nós tivermos postos de fiscalização constantes, bafômetros que podem, de fato, procurar forma de descobrir quem está nessa irregularidade, acho que vamos conseguir reduzir, de certa maneira, problemas de sinistralidade. Nós estamos a ver que os problemas de acidente de aviação estão a matar, parecendo aquele período que nós estávamos na situação de guerra. É a questão que eu ia colocar a seguir. Portanto, estamos a ver isso, não estamos a subestimar, quer dizer, como não me toca, não tenho nenhum familiar que sofreu nessa condição, a gente, pronto, ignora, portanto, deixa andar, não pensamos que a dor do próximo pode ser, pode ser uma dor próxima para nós também, amanhã. Portanto, é preciso que, de fato, as instituições vocacionadas a esta tarefa, de fato, de cuidar do problema de trânsito, de regular o trânsito no nosso país, por favor, implemente aquilo que a lei lhes confere implementar. Não vamos falar sempre da educação, só falando conforme assim estamos a falar. A educação só corre bem quando também há medidas que se tomam contra aqueles que naturalmente contra aqueles que fogem às regras estabelecidas. Quando não há punição sobre as regras estabelecidas, Assim, já para terminar, eu estou aqui o tempo. Quem deixa de cumprir determinado princípio, torna-se um modus vivendi. Ou seja, eu vou fazer, nada me acontece, não há problema. Um fulano fez, também nada lhe aconteceu, então torna-se um modus vivendi. E não pode. E quando isso acontecer, o país fica à deriva. Fica a desorganização total. Luís, uma pergunta que tem a ver ainda com a situação do acidente, assim de forma mesmo rápida, depois coloco uma outra. Agora estamos a falar da situação da Leba, na mesma semana ocorreu mais um acidente e ontem, e a esta altura, muitas pessoas perderam a vida com um acidente na província do Bié. O que é que se passa com as nossas estradas? O que é que devemos fazer para diminuir a sinistralidade rodoviária, que é a segunda maior causa de morte no país? Olha, o básico que se sabe, e todo mundo sabe que trabalha nestas questões e que tem responsabilidade sobre isto, os acidentes têm duas causas essenciais. Ou é o homem, não é? Por várias razões, ou é o estado, ou seja, o estado da viatura ou o estado da estrada, o meio. Na nossa circunstância, as duas coisas parecem níveis iguais. Do lado do homem, hoje, a empregabilidade de condução de transportes coletivos não é controlada. Qualquer um pode, qualquer um faz. Não é como no tempo dos nossos pais, que tem carta pesada
é uma categoria profissional e ele conta a história com respeito. Não, mas o respeito vinha do sacrifício para lá chegar. Hoje não. Hoje alguém com 18 anos, com 20 anos, a sua primeira carta de condução pode ser mesmo empresário profissional e vai pegar estes carros pesados para transportar areia, para transportar pessoas. Nós estamos a ver aqui em Luanda como que estes motoristas deviam ter até dos autocarros combinados. Fazem baia, como se tivesse a andar com táxi. Todos os dias. Ou seja, do ponto de vista das pessoas, como fatores de erro de acidente, é a ausência dos serviços de fiscalização e controlo nesta cadeia. E depois ficou como uma solução rápida para dar emprego, para aceder a alguma... E se esvaziou esta questão da perigosidade, do profissionalismo. E do ponto de vista, o outro lado, os meios que se usam, infelizmente, veja, nós estamos muito precários, as nossas estradas são muito precárias. Agora até fiquei a saber, alguém reagiu a esta fala que estamos aqui a ter sobre a Leba, disse, não, olha, os sinais... Os refletores desapareceram todos de tanto acidentes, porque não há reposição, não há manutenção. Aliás, mesmo aqui... Os muitos também são vandalizados. A questão não é a vandalização, a questão é a manutenção. Ok? Seja que se é por vandalização ou por acidente, está bem, vais encontrar lá um T porque alguém tirou para colocar, nós até naquela altura tirávamos, não sei se chamávamos de vândalos, era para colocar nas binas, né? Nas bicicletas, mas era só uma, né? Não sei se é por esse caso, mas o outro caso é porque há um acidente, mas das duas circunstâncias, quem tem a responsabilidade de usar dinheiro público para repor a situação, não o faz, não é? Ou seja, as nossas estradas, tu de repente assustas, tem buraco, passaste sem buraco, volta, já tem buraco. Um buraco que era pequeno, cresce, nasce, desenvolve. Não há, eu talvez aqui agarro-me nas palavras do Dr. Paquisse, é a falta da sensibilidade. Se isto não me toca, se o meu carro não passa aí, se eu não passo aí, se o dinheiro é nosso, vai estragar mais alguém, eu acho que estes dois fatores... Já mesmo para terminar. Sim, terminando. Estes dois fatores, a falta de fiscalização, rigor, controle de quem está habilitado a conduzir carros coletivos com exames certos, vistorias, e a falta e a má qualidade das nossas vias é que está a ser o ingrediente de muitas mortes por acidente de viação. Muito bem. Coloco uma última pergunta, temos 5 minutos pela frente, assim de forma sintética. Novo sistema de abastecimento de água para mais de 8 mil habitantes na Marimba, em Malange. Dr. Paquisse, este foi também um dos temas da semana. Qual é o seu ponto de vista? Eu digo, do meu ponto de vista, parabéns. Parabéns ao povo de Marimba. É isso que se quer, de fato, para ver se o setor de águas começa também a ter um desenvolvimento aceitável e se consiga, de fato, distribuirmos água, a maioria para das nossas populações, pelos avanços que temos estado a notar ao nível da energia, que é de reconhecer, nós temos que reconhecer isso, apesar de que ainda falta para atingirmos 50%, mas também estamos a torcer, eu posso continuar a torcer, a dizer parabéns àquilo que o Ministério da Energia e Água fez para esta localidade. É um problema de muitas outras localidades e Angola é um país com uma bacia hidrográfica, de fato, que deixa invejar até por outros países no mundo fora, enfim, quando vem a quantidade de água que Angola tem. Então, os mecanismos técnicos estão aí disponíveis. O que deve-se fazer é exatamente estendermos essa ação cada vez mais. Não basta, portanto, termos recursos na produção, na captação e produção, tratamento da própria água, mas também preciso termos o problema em atenção às vias de distribuição, ou seja, os canais de distribuição. Aqui em Luanda eu já falei por várias vezes, porque já provei, onde você passa e encontra tubos rebentados, ninguém liga, passam semanas, enfim, é desperdício até daquilo que se investiu na produção. Isso é na captação e tratamento da água.
penso que deve haver combinação de dois aspectos. E parabéns à população de Marimba. Luís, o ministro João Batista inaugurou naquele município um novo sistema de captação e tratamento de água. Olha, isto aqui é notícia, né? Inaugurou e está acesso às famílias. Isto é tal coisa que estava a dizer antes. Né? Isto é que é esperável. Isto é que é resultado esperado do Ministério, porque este Ministério existe para usar o dinheiro público para dar este fim. Mas, isto, como sabe, sempre os problemas não terminam. E agora é o desafio de que a distribuição seja feita de forma regular, a água tenha qualidade, não é? Para, de facto, que seja água potável, porque nem toda a água que sai das nossas torneiras, infelizmente, ainda não é potável. E depois também é preciso que, digo potável, nas especificações de que ela ser própria para o consumo, né? Mas depois, sabe que os nossos bairros, as nossas casas, de tanto tempo sem ter água, quando vem água é um problema muito grande. É um problema, não é só a estubagem, é inclusive a cultura de consumo de água. Há um desperdício, e que depois tudo isto tem consequência, não só no sistema, nas infraestruturas, mas também no dinheiro, não é? Esqueci a água da torneira aberta, passou uma semana, não sei, para lavar a louça, a torneira está sempre aberta, e depois a torneira só chega no quintal, já não entra até a cozinha, nem entra até a casa de banho, e depois o sistema, os transtornos que cria, ou seja, mas o importante é que quando se conquista uma vitória, naturalmente temos que aceitar os 1000 desafios que daí advêm. E espero que, de facto, este setor continue a inaugurar mais centros de abastecimento de água nas outras localidades. Muito bem. É com este tema que colocamos o ponto final nesta edição da Semana em Análise. É sempre um grande prazer tê-lo do outro lado a acompanhar cada edição do programa. Agradecemos os nossos habituais convidados. Continuação de um excelente domingo em companhia da TPA. Boa noite. Boa noite.